Aleluia, Deus. Romanos capítulo 1. Versículo 1 ao 4. Romanos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Meus amados, como aqui já no início fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, o escritor desta carta foi o apóstolo Paulo. Disse desse livro que ele é uma declaração do evangelho que Paulo pregava. Paulo explica o evangelho que ele pregava porque ele tinha um desejo de ir até Roma, e aí ele escreve esta carta e envia a Roma antes da sua ida até lá, até este lugar. Paulo escreveu ali da Grécia, e antes disso ele foi a Jerusalém, e de lá ele foi a Roma. Depois de Roma ele foi à Espanha. Irmãos, fala-se muito da importância dessa carta, a importância desse livro aos Romanos. Martinho Lutero, em sua experiência de salvação, ele diz que o versículo que diz que o justo viverá pela fé saltou ao seu coração quando ele subia as escadas ali da Catedral de São Pedro em Roma. Fala de experiências e mais experiências de homens ao lerem este livro que fala do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo e a salvação pela graça por meio do sacrifício de Jesus. E Paulo, ele pode-se dizer que foi um homem poderosamente usado por Deus. Alguns dizem que o mais usado por Deus no Novo Testamento foi Paulo. E ele, Deus usa aqui da sua graça para com Paulo e o chama para servi-lo, e Paulo se entrega de todo o coração, de toda a alma nas mãos do Senhor. E a partir daí, Paulo, ele passa a sua vida entregue ao serviço do Senhor. E ele diz aqui no início: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Antes era servo do pecado e agora servo de Jesus Cristo. Paulo era um fariseu, um religioso. As três maiores seitas da época de Cristo eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Existiam outras, mas as maiores eram essas três. Mas Paulo era da seita dos fariseus, uma seita rigorosíssima nos preceitos da lei de Deus. E Paulo, mesmo depois de todo esse rigor que ele usou ali para procurar servir a Deus sem o entendimento que Deus queria dele, querendo servir a Deus com suas próprias forças, mesmo usando com todo o seu rigor, ele viu depois de encontrar a Cristo que ele não era nada, que toda a sua obra era como nada diante de Deus. Era como nada, irmãos. É isso que nós somos sem Cristo. Somos como nada. Ou nós somos servos de Jesus Cristo, ou nós somos servos do pecado. Jesus, ele disse ali no capítulo 8, se não me falha a memória, ele diz
vocês são escravos do pecado, falando aos fariseus, porque praticam o pecado. O que pratica o pecado, ele é servo do pecado. Ele é ali, o pecado é o seu senhor, o domina. Então ele faz ali, vive ali, segundo o desejo da carne. Mas depois que nós somos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, a partir daí nós somos servos de Jesus. Não somos mais servos do pecado. O cristão, ele não é servo do pecado a partir da sua entrega a Cristo, a partir do momento em que ele tem um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele é servo de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo aqui, ele faz aqui como um trocadilho. Por isso que ele diz, ele usa duas palavras, servo do pecado e servo de Jesus Cristo, e depois ele chama aqui quando ele diz separado. Primeiro ele diz servo de Jesus Cristo, fazendo uma comparação, creio eu, antes servo do pecado e agora servo de Jesus. E depois ele diz chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. A palavra separado, irmão, vem da mesma raiz da palavra fariseu, que quer dizer santo. A palavra fariseu quer dizer separado, quer dizer santo. Então o que é que Paulo dizia? Antes eu era fariseu, eu era separado. Eu era tido como um separado religioso, alguém que era bem quisto ali em toda a sociedade, alguém que não se misturava com as pessoas, alguém que vivia isolado ali naquela bolha religiosa. Mas aí ele viu que ele não era nada, como eu falei, ele viu que ele era um pecador e ele se entregou a Cristo, e Cristo o separou. Nós somos separados por causa de Cristo, não somos separados do pecado por causa das nossas obras, por causa dos nossos méritos, somos separados deste mundo por causa daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Aleluia. Hoje, irmãos, nós somos justificados diante de Deus. Por que nós somos justificados? Porque Jesus, ele imputou em nós a sua justiça, ele depositou na nossa conta a sua justiça. Agora nós temos méritos diante de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa do preço que foi pago, por causa do sacrifício de Jesus. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, como diz o Escritor aos Hebreus, porque o nosso pecado foi perdoado. Éramos servos do pecado, mas depois que somos perdoados, somos servos de Cristo. Éramos tidos como separados pela nossa religião, alguns que seguiam uma religião e se achavam separados de alguma coisa, mas não era junto, diziam que era separado, mas estavam no mundo. Mas depois que cremos em Cristo, somos separados deste mundo, somos santificados por Deus por causa de Cristo, separados para o Evangelho de Jesus, como Paulo diz. Era separado, era um fariseu, e agora ele foi separado para o Evangelho. Glória a Deus. Separado para as boas novas. Irmãos, é um privilégio tremendo. Separado para pregar o Evangelho de Jesus. Separado para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Separado para levar a boa nova de Jesus Cristo. Separado para pregar que Deus tomou a forma humana e habitou entre nós. Separados para dizer que Deus, ele tem uma boa notícia para a humanidade, que o homem está perdido, que o homem está vivendo em seus pecados, mas tem uma boa notícia para este mundo. Jesus, ele deu a vida na cruz do Calvário. Aleluia. Para salvar os pecadores, irmãos. Isso é um privilégio tremendo. Isso é um privilégio tremendo. Devemos viver com o nosso coração cheio de alegria, porque isso é um privilégio tremendo, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Em um salmo, irmão, que diz: felizes são os pés dos que pregam o Evangelho, que anunciam o Evangelho. É aquele salmo, quer dizer o que, irmãos? Naquela época, quando havia guerra entre os povos, havia guerra entre países, eles enviavam mensageiros para trazer notícias de outros povos. Como estava a guerra lá, enviava um mensageiro, vai lá saber notícia. E aí essa pessoa voltava para trazer notícia sobre aquela guerra. E a maneira como o mensageiro vinha, aquele que estava observando, geralmente em cima dos muros, tinham aqueles que ficavam, os atalaios, os sentinelas, a maneira como o mensageiro vinha andando, ele já sabia qual era a notícia. Porque ele diz que é alegre o que traz uma boa notícia. A maneira como o mensageiro vinha, ele já sabia uma boa notícia que ele vem trazendo. Ele vem correndo ali com a cabeça erguida. Ele não vem cabisbaixo.
cabisbaixo, cabronho, entristecido, porque ele tem uma boa notícia. Irmão, nós temos uma boa notícia para dar. Nós temos uma boa notícia para dar a este mundo. Uma boa notícia, então por isso, irmãos, sejamos alegres na presença do Senhor. Andemos alegres na presença do Senhor. Vamos dizer para este mundo que ele tem que se arrepender dos seus pecados. Vamos dizer para este mundo que ele tem que entregar a sua vida a Cristo. E vamos falar, irmãos, com o nosso coração cheio de alegria, porque hoje nós somos servos de Deus e temos uma promessa maior do que qualquer coisa que pode nos oferecer aqui neste mundo. A promessa de morar no céu, como falou aqui o irmão, citando o versículo 14 de João: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Nós temos uma morada e o Senhor vai vir nos buscar. Glória a Deus! Para todos. Aleluia! Separado para o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz que este Evangelho, no versículo 2, quando ele diz aqui, ó, separado para o Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Veja, ele antes prometeu, no Antigo Testamento, já havia promessas da vida de Cristo. Temos ali em Gênesis capítulo 3, que fala, alguns dizem ali que é o próprio Evangelho, que já fala, quando diz que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Ali já fala de Jesus Cristo, que venceria o diabo, pisaria na cabeça da serpente, venceria o poder do diabo. Já fala de Jesus Cristo, mas Paulo não entendia, porque Paulo ainda não tinha os olhos abertos para o Evangelho. Em Isaías 9,6 já fala de Jesus Cristo, quando diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Deus forte já é Jesus Cristo, o qual Deus prometeu nas Santas Escrituras. Deus, Jeová, já falava da vida do Messias, e esse Messias já era tido como Deus. Lá em Jeremias capítulo 23 diz que viria o renovo de Davi, e esse é o nome que Deus o chamará: Jeová Sidkenu, Jeová a nossa justiça. Jesus ele já é chamado de Jeová a nossa justiça. Então apontavam-se para Jesus no Antigo Testamento, e Paulo diz aqui: o qual ele prometeu. Deus já havia prometido da vida de Cristo, mas Paulo, antes da conversão, não entendia. Como os judeus hoje, que não creem que Jesus é o Messias, aquele que viria, não entendem que Jesus é aquele que cumpriu as Escrituras. Quando se fala lá em Oséias 11:1, que diz assim: do Egito trouxe o meu filho, tirei meu filho. E lá em Mateus diz: quando Jesus disse que o anjo falou a José para eles irem para o Egito, e depois que Arquelau morreu, eles saíram de lá. Aí cumpriu-se as Escrituras do Egito: tirei meu filho. A profecia no Antigo Testamento, o cumprimento do Novo Testamento. Então Paulo agora ele podia dizer isso, o qual ele prometeu. Ele prometeu nas Santas Escrituras. Havia promessas gloriosas que Paulo antes não entendia, mas depois daquele glorioso caminho de Damasco ali para Paulo, no capítulo 9 de Atos, que Paulo ali foi com cartas à igreja de Damasco para perseguir a igreja de Deus, e Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegue? Como o pastor Glauco diz, Paulo ouviu a pregação de Estevão e Jesus fez só o apelo, e Paulo ali caiu por terra e se converteu, e a partir daí se entregou nas mãos do Senhor, se entregou nas mãos de Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. A partir daí ele começou a entender que lá em Isaías 53, quando diz o servo sofredor, que não tinha aparência nem formosura, que olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos, falava de Jesus, que ele foi moído pelas nossas transgressões, falava de Jesus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, falava de Jesus. Aleluia, Deus! O qual prometeu, ele prometeu sobre o seu filho, e o filho veio no Novo Testamento. Irmãos, e hoje nós vivemos na plenitude dos tempos. Hoje nós vivemos na plenitude do tempo, como Deus diz, e na plenitude dos tempos ele enviou o seu filho na hora certa. Jesus já veio, nós cremos que ele veio, nós cremos que ele é o Salvador, que ele é Deus que tomou a forma humana e habitou entre nós, e que ressuscitou dos mortos. Aleluia! Para a sua glória. Glória a Deus! Havia uma promessa, e agora Paulo entendia. Ele diz: olha, o Evangelho, o qual ele prometeu
pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho. Acerca de seu filho. A palavra filho, irmãos, filho. Filho aqui é igual a Deus, acerca de Jesus, o Filho de Deus, igual a Deus. Esse filho aqui que é da mesma essência do Pai. As testemunhas de Jeová, quando eles ouvem falar que Jesus é o Filho de Deus, eles acreditam que é um filho como uma criatura de Deus. Mas no capítulo 5 de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vejam, eles queriam apedrejar Jesus, porque ele se dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando nós apresentamos esse texto, as testemunhas de Jeová não têm o que falar. Eles procuram outros nomes de pessoas que foram chamadas de filho, mas aqui Jesus chama Deus de Pai. Por isso que lá em João capítulo 1, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse Deus aí é o Pai. Estava com o Pai, o Filho estava com o Pai, e o Verbo era Deus. Depois do versículo 18 do capítulo 1, acredito isso, e ele se revelou isso, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus, quando diz aqui acerca de seu Filho, está falando aqui que Jesus era divino, que era Deus, acerca do Filho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1 diz assim: e ao introduzir o primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ele introduziu o primogênito, ou seja, ele já era filho, mas é primogênito, não é de primeiro criado, mas é daquele que tem a primogenitura. Lá em Colossenses diz assim: porque ele é o primogênito. Ele começa a explicar. Colossenses capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Ele diz: o primogênito de toda a criação. Aí ele explica o que é o primogênito no 16, capítulo 1, versículo 16. Por que ele é o primogênito? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus, ele era o primogênito porque ele era aquele que tinha a primogenitura, era o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Por isso que ele fala o evangelho acerca de seu filho. Irmão, não foi qualquer um que veio, não, foi o Filho de Deus que veio. Aleluia! Deus que habitou entre nós. Não foi qualquer um que Deus mandou, não, foi seu próprio Filho. Porque somente o próprio Deus poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Nós pecamos contra Deus, e ele que tomou a forma humana na pessoa do seu Filho, e veio e deu a sua vida na cruz para que o preço fosse pago, e hoje nós temos o perdão de pecados e a vida eterna. Aleluia! Jesus nosso Senhor. Aleluia! Eles querem distorcer, querem diminuir, as seitas querem diminuir Jesus, dizer que ele é uma primeira criatura, dizer que ele é um Deus menor do que o Pai, mas todas as escrituras falam sobre ele. As escrituras dizem que ele é Jeová. Lá em Apocalipse capítulo 1 diz que ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último. Toda a escritura aponta para Jesus, sendo ele Deus, sendo ele todo-poderoso, porque ele é o todo-poderoso Filho de Deus, para a glória de Jesus. Glória a Deus. O Evangelho, a boa nova, é acerca de seu Filho, acerca de Jesus. Uma boa notícia acerca de seu Filho. Ele começa a dizer aqui que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Jesus, ele tinha títulos messiânicos. Filho de Davi é um. No Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7, diz assim:
2:7. Proclamarei um decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E quando os judeus ouviam-se sobre o filho de Davi, eles sabiam que era um título messiânico. Quando Bartimeu chegou ali para Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia quem Jesus era. Ele dava aquele título de filho de Davi a Jesus. Ele estava dizendo que Jesus era o Messias prometido. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Aleluia. E diz aqui que ele, da descendência de Davi, nasceu segundo a carne. Segundo a carne, Jesus, ele nasceu. Houve um início. A humanidade de Jesus houve um início. Teve um momento em que houve aquela promessa ali que Deus fez da virgem, lá em Isaías, capítulo 7, se eu não me engano, fala: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o anjo veio a Maria, falou com Maria que viria o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Jesus, Deus entre nós. Seu nome será, ele será reconhecido como Deus conosco. E ali Maria concebeu de uma virgem, e Jesus nasceu. Ele teve, segundo a carne, ele teve ali aquele início, o nascimento de Jesus. Aleluia. E por isso que o autor aqui, quando Paulo está falando do evangelho, da encarnação do verbo, do início de Jesus, segundo a carne, sim, houve início, mas ele já existia antes disso. Por isso que ele diz também aqui: declarado Filho de Deus em poder, pela ressurreição dos mortos. Uma declaração, irmãos, não é algo que passa a acontecer no momento que é dada aquela declaração. A declaração é algo que já existia. Ele apenas declarou. Ele apenas falou algo que já existia quando ele diz aqui: declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo aqui nesses 2 versículos, ele sintetiza o Evangelho. Ele fala da encarnação de Jesus, do nascimento de Jesus, morte e ressurreição de Cristo. Ele diz que ele era o Messias prometido. O título de filho de Davi ele tinha. Quando Mateus ele fala daquela genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, ali ele está mostrando aos judeus sobre a genealogia de Jesus Cristo. Os judeus, mais do que nós, tinham apreço por essa genealogia, porque tinham promessas nas Escrituras sobre estes pontos. Então houve a promessa de Deus também em Isaías, capítulo, acredito que é o 6, vamos ver aqui, Isaías capítulo 9, versículo 7, diz assim: do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, houve a promessa de Jesus, aqui, filho de Davi. Então, deveria haver fatos de que Jesus, ele veio da descendência de Davi. Então, Mateus escreve a sua genealogia para que os judeus entendessem que Jesus era descendente de Davi. Aleluia. Então, Paulo diz aqui, segundo a carne, da descendência de Davi, falando aos romanos, mas declarado o poderoso Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos foi uma declaração de que Jesus era o poderoso Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Jesus ele venceu a morte, irmão, a ressurreição dele foi uma declaração de que ele é o todo-poderoso Filho de Deus. Aleluia. E que a morte não pode detê-lo, e que a morte não pode detê-lo, não pode sustentá-lo. E foi uma declaração de que Jesus, ele é o Filho de Deus poderoso. E isso, irmãos, é uma prova que um dia também nós ressuscitaremos para a glória de Deus. Prova de que um dia nós estaremos no céu para a glória de Deus. Paulo vivia esta verdade latente. Paulo sabia
Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Quando ele fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, falando da vida do Senhor, ele diz: olha, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O mundo não tem esperança. Já morreu, não tem os que morrem no mundo, mas nós temos uma esperança. Aleluia! Ele dizer: o mesmo Senhor descerá do céu. Nós somos pré-milenistas, irmãos. Nós somos pré-tribulacionistas. Cremos sim que Jesus a qualquer momento pode vir. Cremos que ele a qualquer momento ele pode vir arrebatar a sua igreja. Que quando estamos adorando aqui, a qualquer momento ele pode vir. Que estamos no nosso carro, na nossa casa, a qualquer momento ele pode vir. Mas como Paulo ele era lançado em perigo, ele foi ali chicoteado, passou por perigo de morte, porque ele sabia que se ele morresse, ele ressuscitaria, porque ele sabia que Jesus ele venceu a morte. Ele sabia que ele venceu, e era uma prova de que ele é o Filho de Deus, e é uma prova de que um dia nós estaríamos com ele para todo sempre, para morar com ele. Aleluia. Pelo poder que há em Jesus Cristo. Uma declaração. Paulo ele fala do Evangelho. Este é o Evangelho que eu prego. Em 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim. Também, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo, um abortivo. Ele foi morrer, o Evangelho era esse. O Evangelho que Paulo pregava não é aquele, esse que Jesus vai te dar uma bênção, eis que Jesus vai te dar isso, eis que Jesus vai te dar aquilo. O Evangelho que Paulo pregava era esse, que ele nasceu da descendência de Davi, aleluia, Deus. Que ele tomou a forma humana, ele não pecou, viveu entre nós, ele viveu aqui como homem entre nós e deu a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos. E era uma declaração, essa ressurreição, que ele é o Deus poderoso. Este é o Evangelho que nós devemos pregar. É o Evangelho, irmãos, que o homem é pecador. Quando fala do Evangelho de seu Filho, irmãos, isso requer um zelo tremendo, porque a morte do Filho fala de quão é terrível o pecado é aos olhos de Deus. Então, quão terrível é o pecado aos olhos de Deus, que o homem pecou, se separou de Deus, estava tão distante do Senhor, que foi necessário que o próprio Filho de Deus viesse morrer, que fosse necessário que o próprio Filho de Deus viesse dar sua vida na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados, e que Deus ele quer salvar a humanidade. Nós não somos como os calvinistas, que diz que Deus quer salvar os eleitos, que Deus escolheu uns para a salvação, outros para a condenação, mas nós pregamos como Paulo pregou, que quer que todos os homens sejam salvos. Aleluia! Conhecimento da verdade. É por isso glória que a Deus. nós nas ruas, nas praças, nas vielas, em todos os lugares, porque sabemos, irmãos, que este Evangelho ele pode transformar a vida do homem, ele pode transformar a vida do homem santo na presença de Deus. Aleluia. Quando aconteceu com Paulo, separado para o Evangelho,
de Deus, o Filho de Deus, nasceu na descendência de Davi. O Filho de Deus tomou a forma humana. O Filho de Deus morreu e ressuscitou. E ele foi ali. Essa ressurreição foi uma declaração de que ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Declare isso, irmãos, onde você estiver. Glória a Deus. Pregue onde você estiver, que Deus faz o resto. Jesus, ele disse para os discípulos: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, sabendo que é o que tem o poder, não são vocês, sou eu que tenho. Sou eu que tenho o poder. Ide e pregue. Ide e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, preguem. Temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Temos o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte, que habitou entre nós, que nos amou de uma tal maneira, que veio aqui ao nosso meio, nos amou, deu a sua vida por nós, ressuscitou para a nossa justificação e hoje está com a sua igreja para a glória e louvor do seu nome. É por isso que quando pregamos, irmãos, sentimos o nosso coração ardendo. É por isso que quando nós cantamos, sentimos a presença do Senhor. Aleluia, Deus. Está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele não deixa para o seu. João estava na ilha de Patmos, ali colocado como um preso político na ilha de Patmos. A história diz que ele foi colocado numa panela de óleo fervendo no caldeirão e não morreu. Aí botaram ele na ilha de Patmos. Bota ele lá, na ilha, desprezam lá. Então diz lá em Apocalipse que João estava no dia do Senhor, domingo, no dia do Senhor. E ali Jesus se revelou a João e falou com João. E quando João olhou para Jesus, começou a descrever seus olhos como chama de fogo, cabelo branco como uma lã, e ali os seus pés como um latão reluzente. Então o que aqui Jesus estava dizendo, querendo dizer, irmãos, para João, que Jesus estava ao seu lado, como ele disse que estava no meio dos castiçais ali, na igreja, mas que Jesus está com todo crente, que ele está com cada crente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Às vezes as circunstâncias querem apagar isso do nosso coração. Às vezes as tribulações querem tirar isso do nosso coração, que Deus não está conosco. Às vezes as tribulações dessa vida querem apagar a chama do nosso coração. Mas, irmão, não nos esqueçamos da promessa de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Glória a Deus. Foi Ele quem prometeu. Às vezes nós prometemos e não cumprimos a promessa, mas Deus, Ele promete e Ele cumpre. Deus, Ele diz e Ele faz. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor, um fariseu, antes religioso, zeloso na lei, até que um dia ouviu o evangelho da boca de Estevão e ali sua vida mudou. Dizem que é um giro de 360 graus, voltar para o mesmo lugar. Conversão, irmão, é a mudança de rota. Você está indo para lá, você está, agora vai ao contrário. Por isso que lá em Efésios diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas como um rio, o curso é um rio, o rio tem o seu curso, e o mundo está sendo levado por este rio. Mas aí Jesus nos chama pelo seu evangelho. Jesus, ele fala aos nossos corações pelo seu evangelho. A graça, ele nos chama. E depois dos nossos olhos abertos, nós voltamos e andamos contra o curso deste mundo. Irmãos, rendemos no Aleluia! Preguemos o Evangelho. Aleluia! Mas eu quero ir ali porque tem mais. Não! Fiquemos na doutrina do Senhor, na doutrina bíblica de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia! O curso deste mundo não andamos mais. Agora Jesus, ele tem um caminho. Glória a Deus. Ele tem um caminho para a sua igreja. Ele tem um caminho para nós trilharmos, para nós andarmos. Ele venceu a morte, irmão. Ele venceu. Foram até Jesus embalsamar o seu corpo. Ele já não estava mais lá. Os discípulos do caminho de Emaús conversando sobre a morte de Cristo. Rapaz, teve um varão aí, poderoso em obras e palavras, e Jesus lá, ouvindo, e começou a pregar. Ali, as escrituras expondo ali diante dele, irmão. Como eu queria ouvir aquela pregação de Jesus. E ele disse: porventura nosso coração não ardia
Quando Ele falava conosco, Jesus se revelou e agora Ele nos fala pelo Seu Espírito Santo. Nós não precisamos mais ver Jesus, Ele tem a Sua palavra que é perfeita e o Espírito Santo fala conosco aos nossos corações pela Sua palavra. Ele disse que enviaria o Consolador, o outro, Ele não nos deixaria órfãos. O Espírito está conosco, o Espírito Santo está com a Sua igreja. Aleluia. Para a glória e louvor de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Sejamos servos do Senhor. Sejamos zelosos. Sejamos servos em amor a Cristo. Em amor. Ele nos amou. Não existe amor maior do que esse. Será que eu teria coragem de dar o meu filho por alguém? Ele deu o seu filho. Sejamos zelosos na obra do Senhor. Aleluia. Temos um lugar nos aguardando. Passamos lutas neste mundo. Lutas e mais lutas, e virão mais lutas. Como diz o Luiz Saião, a coisa está ruim, pode piorar. Mas quando a Bíblia fala que Deus está em seu trono, é porque Ele reina para todo sempre. Ele reina. Ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se atribule. Creia em Deus, creia também. Nós nos atribulamos, mas Jesus está no seu trono e reina para todo sempre. Ele reina para todo sempre. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Paulo escreve aqui esta carta, este livro profundo, e ele inicia o nascimento e morte de Jesus Cristo. É o cerne do Evangelho, da carta de Paulo aos Romanos. É salvação pela graça, mediante a fé. A graça que vem por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa graça nos alcançou. A poderosa graça do Senhor nos alcançou. E hoje nós estamos em Sua presença. E nada pode nos tirar da presença do Senhor. Nada. Não existe nada que eu faça para Ele me amar mais. E nada que eu venha fazer que venha diminuir o amor dele por mim. Nada. Ele fez tudo por mim. Ele me amou. Ele me chamou. Ele me salvou. Ele me deu o seu Espírito. Ele me sustenta. Ele me perdoa. Ele me levanta. E um dia Ele virá me buscar para morar com Ele. É isso que Ele faz com a sua igreja. Nada, nós não fazemos nada. O que nós devemos fazer é adorar esse Deus. É adorar o Senhor. É louvar o seu nome. Engrandecê-lo. Glória a Deus. Exaltá-lo. Pregarmos o seu Evangelho. Anunciarmos o seu amor para que este mundo perdido saiba que há um Deus Todo-Poderoso que os ama e quer salvar para a glória de Deus. Aleluia. É uma bênção estar com os irmãos. Aleluia. É uma bênção estar com os irmãos. Louvando e exaltando o nome de Jesus, a igreja que vai morar no céu. Eu agradeço aqui, irmãos, a oportunidade. Graças a Deus.